Fala galera, tudo bem? Voltando aqui com o canal depois de alguns dias sem vídeos, aproveitando também esse clima de ritmo de Olimpíada para dar uma descansada aqui no canal, mas tem janela de transferências em andamento. E tem uma série de eventos aí, ou prestes a acontecer, ou que já aconteceram também. Tem muita coisa acontecendo no sentido da janela de transferências na Inglaterra. Então, por exemplo, tá para ser anunciado a qualquer momento o Grealish no Manchester City. E mesmo antes disso acontecer, isso naturalmente vai render um vídeo específico sobre esse assunto, porque vai ser uma das principais janelas, no mínimo de valor de transferência, uma das principais contratações desse período, mas o Aston Villa já está se movimentando, pensando na saída do Grealish. E é aí que entra o tópico desse vídeo aqui, porque o Aston Villa começa a se mexer contratando jogadores badalados, jogadores de qualidade, jogadores que já tiveram já foram colocados em um momento não muito distante, numa prateleira de um nível acima, de candidatos de uma parte superior na tabela, pelo menos em termos de projeção. Então Aston Villa, muito provavelmente, perde o Grealish, mas com uma boa venda, que era algo meio inevitável já há muito tempo, né? É claro que o Grealish é um jogador que acrescenta mais do que a liderança em campo, a capacidade técnica, a iniciativa de buscar o jogo o tempo inteiro, e isso é um capítulo à parte, porque vai ser muito curioso como vai se dar esse encaixe com o Guardiola, né? Mas enfim, isso também fica para outro capítulo. Agora, o Aston Villa perde uma liderança, um cara dos últimos anos que era um ídolo do clube, que se formou lá, que surgiu muito jovem, com muita expectativa, com um potencial enorme em momentos difíceis do clube. Então o Aston Villa teve anos muito complicados, e o Grealish foi o tempo todo, ao longo desses últimos anos, dessas últimas temporadas, a esperança. O jogador que estava ali como símbolo de que o clube é capaz de revelar grandes jogadores e que poderia extrair muito tecnicamente desse cara especificamente. Então perder isso significa também um baque do ponto de vista emocional, tal, do ponto de vista psicológico. Você perde a estrela do time, o melhor jogador do time. Embora o Aston Villa tenha crescido na temporada passada em relação à retrasada, quando tinha ido muito ao mercado e não tinha conseguido um desempenho minimamente convincente, na temporada passada já competiu muito melhor. E agora começa a mostrar no mercado que está disposto a se manter ali, pelo menos no meio da tabela, mas pensando do meio para cima. E é claro que perder o Grealish significa perder parte dessa ambição, e a resposta a uma perda como essas, ou a uma venda como essas, porque perda parece que está só perdendo o jogador, mas teve um dinheiro considerável que entra com essa venda. E o que fazer com esse dinheiro? Nem sempre é muito simples esse processo de realocar essa grana, né? De como reinvestir, contratar quem, que tipo de jogador, que tipo de mensagem passar. E o Aston Villa contratando Emiliano Buendia, ex-Norwich, e agora Leon Bailey, ex-Bayer Leverkusen, dá duas tacadas muito interessantes, em termos de estilo até, porque são dois meias que podem se complementar, seja numa linha de três meias, de um 4-2-3-1, ou como dois pontas de características diferentes, mas jogadores que podem desequilibrar na Premier League. Vamos começar pelo Buendia, um jogador que claramente estava acima do nível da Championship, e caiu com o Norwich, parecia que não cairia, parecia que ele seria resgatado, até por um dos clubes de competições europeias, porque ele mostra a bola para isso, nem sempre do ponto de vista de números, ele não vai ser necessariamente o cara dos gols e assistências, mas o brilho da individualidade dele, a capacidade criativa dele, ajuda a iniciar lances que viram situações perigosas, mesmo que isso não se reflita na estatística. Então acho que é um jogador que claramente tem nível para a Premier League. Ficou no Norwich, subiu de novo com o Norwich, mas dessa vez acaba se transferindo. E é um jogador que, tecnicamente, tem um nível bem interessante. E agora o Leon Bailey, que se a gente for voltar alguns anos no tempo, a gente vai lembrar do Bailey se valorizando muito na Bundesliga. O início dele no Bayer Leverkusen gerou muito interesse, então ele passou a ser cobiçado por diversos clubes de diversas ligas diferentes. Aliás, não só clubes, mas diversas seleções por uma questão de nacionalidade dele. Qual seleção ele defenderia? No fim, ele acabou optando pela seleção da Jamaica. E é um jogador que não é veterano, ainda tem margem para evoluir e que tem a capacidade de chute de média distância. Então, se o Buendia é um meia, que pode ser mais um articulador do drible, da genialidade do toque curto na bola ali para clarear uma jogada, o Bailey é o jogador que pode oferecer velocidade pelo lado do campo, uma busca do drible, ele pode atuar pelos dois lados, mas uma busca do drible para clarear para o chute de fora da área, e aí sim, talvez gerando mais em termos de gols ou assistências. É um jogador que não manteve esse nível todo de quando apareceu no Bayer Leverkusen, teve temporadas de altos e baixos, mas continuou sendo um jogador capaz de oferecer gols, assistências, números relevantes a cada temporada. E acho que é mais ou menos por aí que o Aston Villa espera. Se a gente for pensar num complemento desses dois com Ollie Watkins no comando do ataque, acho que pode dar liga, pode dar jogo. Ah, nenhum deles é o Grealish. Claro, nenhum deles é o Grealish. Nenhum deles tem esse nível, essa margem, esse teto, essa qualidade. Até por isso o Grealish está se transferindo para um
campeão inglês, para uma das forças do futebol europeu. Então é natural que não seja possível contratar um jogador com o mesmo status para chegar e substituir imediatamente. Falar em substituto, eu acho que é uma cobrança até um pouco fora da realidade. E além de não ser tão justa com quem chega. Então pro Aston Villa é até interessante pensar em qual é o pacote. Não precisa ser um monte de gente. O Tottenham fez um pouco disso quando vendeu o Bale lá atrás, por exemplo. Saiu tentando contratar um monte de gente e não precisa ser por aí também. Mas você tentar achar características diferentes que possam complementar o seu sistema ofensivo com 2 ou 3 peças, acho que me parece um caminho bem interessante. Vamos ver de que forma o Aston Villa vai competir nessa temporada. Mas acho que são movimentos dos mais interessantes e curiosos para a gente acompanhar, porque são 2 jogadores de qualidade que o Aston Villa vai buscar no mercado, jogadores que poderiam inclusive ter dado um salto maior. Talvez há 2, 3 anos, esses jogadores pudessem ter dado um salto maior do que estão dando agora. Mas pro Aston Villa é ótimo, porque significa uma boa oportunidade no mercado, e aí tem um efeito dominó disso tudo, porque o Buendia, por exemplo, sai do Norwich, e aí o Norwich vai na Bundesliga contratar o Rashica, que é uma outra contratação das mais interessantes também, porque é outro jogador com esse perfil. Surgiu se destacando na Bundesliga, parecia que daria um salto ainda maior, não deu, e agora vai para a Premier League, para um clube que não vai brigar na parte de cima, mas que também tem um desafio enorme, que é substituir um dos seus principais jogadores logo após o acesso. Enfim, aí esse efeito dominó segue, né? Se a gente for pensar, não necessariamente numa ordem dos fatos, mas é um City tirando o Grealish do Aston Villa, que vai tirar esses jogadores, por exemplo, o Buendia do Norwich, que vai buscar o Rashica no Werder Bremen rebaixado na Alemanha, e por aí vai. Eu falei muito de dança das cadeiras como um efeito dominó na Alemanha para essa temporada, com várias trocas entre jogadores, isso acaba acontecendo de uma forma mais limitada, mas não deixa de ser o caso aqui. Enfim, o espaço está aberto aí para vocês, pretendo falar sobre outras contratações, outros movimentos dessa janela de transferências aí nos próximos dias, e também saindo dos principais clubes, né? Porque acho que tem clubes ali mais alternativos, de meio de tabela, que geram interesse e que geram assuntos legais para a gente tratar aqui também. Um abraço para todo mundo e até a próxima.